Oi, equipe, eu vou falar uma coisa rápida. Depois, quem quiser perguntar, pergunta, mas é assim, é rápido, que tem que gente ir embora, que já está muito tempo. E a filha são 3h15 da manhã, tá acordada para vocês, viu? É o seguinte, vocês fazem as orações, né? Então, assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Ou então, Salve Rainha, ou então Pai Nosso, ou então a oração para o doutor Bezerra, oração para o doutor Guto. Todas essas orações, oração para a avó. Vocês nunca rezam a oração da Jonadá, que tem que rezar. Aí é outra história. O que acontece? Vocês já fizeram ao contrário? Porque sempre vocês fazem as orações pedindo para vocês. Vocês já fizeram uma oração pedindo para o santo, a luz para o santo. Então, assim, a Fia fez de vez em quando que a gente falou para ela fazer. Então, o que acontece? Em vez dela rezar para São Francisco, pedindo as coisas para São Francisco, ela vai e pede para Deus para dar luz para São Francisco. Olha só que bonito. Ao contrário, porque aí ela dá força e ela pede para Deus para dar força para quem guia ela. Você pode fazer uma oração para o seu mentor, para dar força para ele, porque o coitado também é filho de Deus, que nem vocês falam. Fica só pedindo, pedindo, pedindo e nunca reza para ele. Mas rezar para não ele te fazer algo, é para você dar energia para ele. Você pede energia para Maria, para Deus, para todo mundo. Já rezaram para Jesus? Reza para Jesus iluminar cada vez mais, sabia? Porque Jesus, se ele estiver iluminadíssimo, mais ainda do que ele vai fazer, do que ele já faz, a gente reza para Jesus. Porque tudo que acontece no mundo só por Jesus, né? Então, assim, vocês já imaginaram Jesus governador da terra, o que ele passa de preocupação com tudo que vocês apontam aqui? Uma hora é uma bomba lá, outra é o candidato do outro lugar, outra explode a guerra lá. Vocês já imaginaram Jesus? Com toda a paciência que ele tem. Precisa de oração mesmo, Jesus. Ah, mas Jesus não precisa. Precisa. Só Deus que não precisa. Ok? Entendeu, filho? É a oração ao contrário. Ao contrário, não é agradecer, é pedir a energia de Deus para dar para quem você gosta. Se você ama o seu mentor, se você ama aquele santo, se você ama aquele ser espiritual, manda uma energiazinha para ele. Pode mandar para a avó que a avó agradece, porque a avó precisa. Eu não tô puxando sardinha, não. Pode rezar para Jesus primeiro, porque ele precisa de mais. Porque só explode bomba. Mamma mia, que nem diz vocês. Eu, se fosse você, eu mandava Jesus dar uma energia raio laser, porque tem uns que abusam tanto do mentor que tem que mandar um raio laser. Coitado, coitado. E a gente fica, a hora que vocês fazem as bobagens, a gente vai e abraça o mentor e fala: calma, filho, calma, vai dar certo. Aí vamos rezar para a pessoa que está encarnada, para poder acordar para a vida. E aí a gente fica intuindo para vir no evangelho, para fazer as coisas, para passar, para beber, para ficar direito. A volta está verdadeira. E a morte até é uma felicidade, porque a pessoa cumpriu a tarefa, né? Tem uns que chegam e não cumpriu, aí tem que rezar mesmo. Mas eu falei uma coisa para a Fia hoje que eu queria falar para vocês. Na verdade, todo mundo que vai subir aqui para a Terra, para o plano espiritual, na Terra espiritual que a gente chama. Porque tem a Terra embaixo e tem em cima, a Terra espiritual. O certo, o mundo certo, ideal, era que essa família se reunisse, se não todo dia, pelo menos uma vez por semana, por um mês ou dois, para rezar pro morto. Rezar mesmo. Juntar só os entes familiares assim, ó, quem era mais próximo e rezar, juntar, não é cada um na sua casa, porque aí não faz. Tinha que fazer assim, ó, como se fosse um costume, um hábito. Morreu toda quinta-feira, oração familiar para quem morreu. Quem mora na mesma casa todo dia. Fazer, não precisa fazer longa, mas podia ir, porque aí é uma junta a família quem muito amava, aí faz a oração, libera um ectoplasma assim e vai direto para ele. Direto para quem morreu. Tinha que fazer isso. As pessoas rezam. 7 dias depois,
um mês depois e um ano depois. E o resto dos dias, gente? Coitado de quem morreu. Aí quem vai rezar, ó. E quem chama as peitas velhas para rezar? E os espíritos que ficam lá rezando, enquanto as famílias não rezam ninguém. Não pode. Tem que rezar. A reza é a gasolina do espírito, que nem a Fia diz. Eu aprendi isso com ela. É a energia que vai fazer esse espírito crescer, ficar bem, acordar antes, porque ele vai sentir o amor, e vai sentir a conexão, e vai sentir a energia. É purinho, super puro a energia que vem dos que ama. Então, que a gente possa rezar para os mortos, não só no sétimo dia, não no primeiro mês e nem no ano. Possa rezar por um mês, dois, para essa pessoa que morreu. Mas tá tudo certo.